Tudo o que se imagina viver quando se entra em quarentena é o silêncio do tédio. Mas se tem uma coisa que aprendi nesse período histórico que estamos encarando, e que para mim começou no dia 13 de março de 2020, inclusive com o tempo real do acontecimento registrado aqui. A aula termina, táxi, vou pro escritório, todos correm, pegam o notebook e na TV, o governador da cidade começa a falar. Vamos antecipar as férias escolares a partir de segunda-feira. E lembro que passei um ano me preparando, que fui aprovado, e o Rio de Janeiro entra em quarentena. É que o silêncio do tédio, nesse recorte de 2020, é como aquela camada de lava que se solidifica em segundos quando em contato com o mar, que parece rocha, mas que esconde uma ebulição incandescente, além de formar as ilhas do Havaí, é claro. E foi assim que todos esses dias transcorreram. Como um rio primordial de fogo vivo que correu para um mar que aparentava ser tranquilo. Daí, no lugar do silêncio, o período poderia ser melhor descrito por outra de suas camadas, essa inclusive raiz de meu estudo, ou seja, como um emaranhado de sons novos. Uma paisagem sonora selvagem e atribulada, que começou com uma tentativa de programas diários. Que o mundo está numa pandemia do coronavírus ou Covid-19 e eu tive uma ideia, aproveitando a larga experiência que eu tenho em gestão de equipes remotas, em trazer um podcast diário que dê dicas para quem nunca trabalhou de home office. Boa noite, pessoal. 4º dia da quarentena carioca, 19 de março de 2020. Como que hoje é o 5º dia da quarentena carioca e durante esse período eu estou dedicando 1 hora por dia para ficar à disposição de quem por força... Que se precipitou no retorno de um projeto que está no ar desde quando o podcast sequer era uma palavra comentada fora de um pequeno grupo de produtores. Fala, Frila! Vai começar a meia hora mais valiosa do seu dia, o podcast para pensadores criativos do carreirasolo.org. E hoje, na velocidade da luz, em programas mais enxutos, trazendo dúvidas que todos os freelancers querem ouvir, respondidas. Você como músico, isso não é um jeito de contar. É verdade, tem que ser 1, 2, 3. Precisamos dar aula de música pra Carol. Precisa. Acho que já está sincronizado. E até mesmo com a chegada dos primeiros clientes pagos dessa atividade, dessa esfera criativa. E no próximo episódio do podcast do Bioparque do Rio, vamos conhecer um casal mais do que simpático, o Tim e a Bocão. Os 2 hipopótamos do Bioparque até então estavam separados, mas uma nova história está para começar. Resultado, sumi daqui justamente porque apareci em muitos outros lugares, horas e horas, autorais ou pagas, onde o contar histórias em áudio assumiu um misto de protagonismo e tábua de salvação em tempos sombrios. Sim, ao mesmo tempo em que planejo a entrega final das 3 primeiras disciplinas do meu mestrado em Tecnologia de Comunicação e Cultura, estudando os produtores independentes de podcast, precisei reinventar a atuação da minha pequena produtora, ouvir a sereia do mercado intensamente e, apesar disso, encarar um novo formato de aulas. Vamos ao Mauro. Agora é Mauro, isso. Opa, boa noite. Destravou aí o microfone? Boa noite. Destravou, bem-vindo. Direto do estúdio. Obrigado. É home office, é estúdio, é tudo. Então, eu me formei na ECO e logo que graduei fui para o mercado, né? Aliás, antes já estava atuando no mercado de publicidade e fui um dos primeiros a trabalhar com conteúdo digital aqui no Rio, dos primeiros produtores e tal. Essa é uma das minhas primeiras participações, na qual eu tento explicar como vou trabalhar minha ideia de pesquisa. Aliás, a ideia que está mudando constantemente. Podcaster desde 2008, eu cheguei ao estalo de, peraí, cara, junto o que você adora fazer e faz desde sempre com a sua inquietação. E aí cheguei no meu desenho inicial de recorte, que é justamente pegar a ascensão de produtores independentes de podcast em confluência com grandes grupos de comunicação que também estão chegando no podcast. Então, como é que essa tensão vai se dar? Coisas são assim, cabe a nós apenas entendê-las e vivê-las, não é mesmo? E aí vale o lembrete, quem tentar se arriscar nessa jornada que é encarar um mestrado em comunicação, como eu descrevi lá no Penso número 17, é bom que tenha isso em mente. A metáfora do rio de lava segue firme aqui e não foi feita à toa lá no começo do programa. Tudo muda o tempo todo. Mas deixamos isso para o final desse episódio. Agora, é importante sinalizar alguns aprendizados dessa nova configuração, desse novo campo de forças que são as aulas online em plataformas como o Zoom, o Google Meet, o Webex, entre outras.
O aprendizado número 0 é que sou muito vazio sem aquilo que move o meu coração. E ele hoje é repleto da necessidade de compreender a nossa habilidade de contar histórias em áudio e de como isso tem se tornado um palco para muitos tensionamentos, que vão do aparato tecnológico necessário para isso até a necessidade de permitir vozes discordantes em um momento tão delicado em nosso país. E, claro, de registrar esses aprendizados nesse projeto aqui. O aprendizado número 1. Vocação e heroísmo são palavras vazias quando tentamos qualificar os educadores em 2020. Eu sempre ficava pensando que se para nós, em alguns momentos, a rotina de ficar em frente a uma webcam, reforçando e fazendo perguntas de suporte... Estão me ouvindo? Minha câmera está ok? Vamos esperar mais 10 minutinhos até todos chegarem? Se pra gente, enfim, tudo isso já era cansativo, imagine para quem fazia isso o dia todo, de 7 da manhã às 8 da noite, todos os dias. Aprendizado número 2. Ainda assim, os cursos sofreram cortes significativos em sua ementa. Foram, nas palavras de quem os ministrou, cursos condensados e rápidos, focados em leituras essenciais e na passagem das chaves de leitura e conceitos fundadores de cada disciplina. Isso fez a jornada menos interessante? Claro que não. Deixou a gente com a sensação de que o curso seria ainda melhor se fosse presencial? Claro que sim. Como tudo que deixamos para trás nesse mundo pós-pandemia, a resposta é sempre dupla, é sempre cheia de significados. Mas vivemos com o que temos. Aprendizado número 3. A pluralidade dos perfis dos mestrandos e doutorandos é muito maior do que eu sequer imaginaria. Em meu processo de preparação, conheci basicamente profissionais de comunicação. Você até já testemunhou eles aqui num programa de estreia da 2ª temporada. Acreditei que essa prevalência se manteria na turma de alguma forma. O que eu descobri, contudo, que na verdade é que eu conheci uma ínfima parte dos profissionais de comunicação que se prepararam para aquele processo seletivo. Mas não os estudantes de cinema, não os desenvolvedores de games, não os músicos, não os professores universitários em busca de melhor qualificação, não as professoras de yoga buscando algum tipo de iluminação. Entende por que esse tipo de ambiente é tão atacado? É onde as ideias nascem, onde a vida se mostra viável naquilo que tem de mais respeitoso, é o local onde se respeita a diversidade, melhor dizendo. Aprendizado número 4. Mais do que nunca, o foco precisa ser o de uma maratona, uma jornada nova, mas ainda assim única, a confecção da minha dissertação. O que isso quer dizer na prática é que todas as suas leituras, a escolha do que você vai querer aprofundar ou não e o encaminhamento desses relatórios e trabalhos parciais, como esses que citei no começo desse episódio, devem trabalhar de forma sinérgica com seu objetivo, o seu projeto. O meu, embora em constante mutação, segue com alguma possibilidade de ser um norte viável. É a produção independente de podcasts que está em jogo. Ainda que seja possível derivar para modelos de negócio e de custeio variados, tem um campo de embate real aí, que é o que eu quero pesquisar, frente à chegada avassaladora de novos players de comunicação gigantes, oriundos de grandes grupos com grande poder econômico e capacidade produtiva. E é aqui que eu invoco a minha provável audiência, em uma virada do programa. Se até agora falei sobre as razões do silêncio e uma rápida passada pelo transcorrer do primeiro semestre, é o momento de falar da culminância desse processo inicial. Os 2 artigos que eu preciso produzir. Porque eu vou precisar da ajuda de vocês. Sem a qual, diga-se de passagem, não só esse projeto sonoro aqui carece de função, como a minha própria vida acadêmica entra em perigo. Mas calma, eu vou explicar. Uma das descobertas mais recompensadoras desse primeiro semestre foi a matéria Som e Tecnologia, que basicamente cobriu os conceitos centrais do que chamamos de estudos de som. Foi uma jornada muito interessante, que me levou pelos argumentos basilares, como o da paisagem sonora, que é do Murray Schafer, ou dos pontos de tensão entre as perspectivas sonoras em detrimento das perspectivas visuais, uma luta muito clássica no mundo aí contemporâneo, muito estudada pelo Jonathan Stern, que por sua vez é americano, até mesmo leituras mais recentes do fenômeno, passando pela abordagem das materialidades em comunicação e de como a presença do som nos afeta, gerando novas maneiras de sentir a realidade
Enfim, foram temas muito recorrentes, interessantes e estimulantes para minha pesquisa. Em resumo, o som deve ser entendido não como uma realidade acústica intocada, mas como fonte e representação de uma série de tensões socioculturais e políticas que possibilitam determinado tipo de audição. Quer ver um exemplo bem básico? Na virada do século XIX, massas de trabalhadores saíram do campo indo para as cidades. Imagina a cacofonia que esse pessoal encontrou. Os ouvidos que eram antes treinados apenas para aquele suave barulho da mata, dos rios, começaram a ouvir carros, trens, bondes, caminhões, elevadores, um vozerio, enfim. Como a gente prepara um ouvido desse cidadão para que ele não enlouqueça? Resposta: treinando essa geração para até mesmo entender o que aquela cacofonia queria dizer e até mesmo conceber a sua própria existência. Daí, essa mistura de sons começa a se manifestar em outros lugares, como uma espécie de curso, uma espécie de versão educativa dessa realidade. Então a gente tem gêneros musicais sendo alterados, a gente tem mais tarde até mesmo o aparecimento do cinema sonoro, dentre tantas outras questões. Para que o som se prevaleça, é preciso que a audição seja preparada. Grossíssimo modo, só para tentar explicar. Esse movimento, que é um movimento circular entre afetividade, aqui no sentido daquilo que nos afeta, e novas sensibilidades, que são construídas a partir desse tensionamento social, é um dos pensamentos-chave, mas não único, que o professor titular da disciplina, Vinícius Pereira, trouxe para a gente. E foi ele que encomendou como conclusão do curso um artigo sobre uma das abordagens propostas em suas aulas. E qual foi a minha, você pergunta? Vamos lá. Embora não seja novidade em seus aspectos produtivos e até na forma como ele circula pelos nossos players e celulares e computadores, o podcast começou a se manifestar mais intensamente como objeto no campo de estudos, claro, ali a partir de 2014, naquela que é considerada a sua segunda grande fase. Muito em função da ascensão do formato de jornalismo narrativo, dos podcasts de crime, chamado True Crime, e do blockbuster em contest lá nos Estados Unidos e até que respingou um pouquinho aqui, chamado Serial, de Sarah Koenig. Se você não conhece, está linkado aí. A partir daí, desse movimento todo, de uns 6 anos atrás, uma sucessão de acontecimentos se deu, como aquisição de plataformas e serviços de distribuição, entrada de novos produtores, sucessivas consultas à audiência no sentido de mapear possíveis comportamentos e, claro, a interação com o aspecto mais hipermediático do formato. Traduzindo, você começou a ouvir e ler sobre podcast em qualquer lugar. Daí, se é possível conceber que o podcast recupera um espaço de escuta íntimo e focado na relação direta entre os seus produtores e ouvintes, estamos falando da gente aqui, quase que como a formação de paisagens sonoras particulares, é também acertado entender que esse processo de escuta se dá muito em função de escolhas pessoais moldadas pela relação do ouvinte com seu aplicativo agregador de podcasts. Ou seja, o que eu estou propondo ao Vinícius é o seguinte: eu gostaria de analisar os impactos de usos de recursos de alteração do consumo de conteúdo sonoro feito pela audiência. Mais precisamente no recurso da velocidade acelerada desse consumo. E vou usar como base teórica justamente essa questão da materialidade da comunicação na formação dessas novas sensorialidades. Ou seja, como aplicativos de podcast estão preparando essa audiência, através desse recurso, a treinar seus ouvidos e conceber uma história contada mais rápido do que ela foi imaginada. Eu quero entender até que ponto a preparação de mensagens pode ser alterada por essa prática, ou ainda, se essa funcionalidade terá a capacidade de, com o tempo, alterar a própria forma de se produzir o conteúdo sonoro para esse fim. E quais o recurso mais comum nos aplicativos do mercado também. Mas é aí que minha provável audiência entra. Eu queria ouvir de vocês como vocês se relacionam com isso. Vocês ouvem podcast no formato acelerado? Já fizeram isso aqui com o projeto mauramarão.com? Com outros? Para não deixar essas questões muito soltas, eu preparei até mesmo um questionário rapidinho, com poucas perguntas, para você me ajudar a entender esse fenômeno. Está no link desse post, mas você pode acessar de maneira rápida em mauramarão.com/som e tecnologia, tudo junto. Bom, eu falei que eram 3 trabalhos no final, né? Vamos lá para o segundo.
Se o Vinícius Pereira e sua disciplina Som e Tecnologia foram uma surpresa e tanto, houve outra, que foi uma confirmação, na verdade. Confirmação sobre a importância da universidade pública no contexto desse Brasil tão peculiar em 2020. Mais uma vez, para e pensa aí. Por que será que a universidade pública é tão atacada? Em todos os governos, tá? Falei lá em cima sobre a pluralidade dos alunos, a troca de ideias e tudo mais, mas tem mais. Tem outra. A proximidade que você tem com a referência em seu campo de estudo. Isso é verdade tanto para Vinícius Pereira, sobre quem acabei de falar. Grande parte do estudo da materialidade de comunicação contou com artigos seus selecionados para revistas e eventos no país e fora daqui, mas também vale para o time que se reuniu para a segunda disciplina. No curso Os Desafios dos Estudos Radiofônicos, o foco foi a evolução do rádio. E aí a gente viu isso por diversos caminhos. Teve a questão da esfera pública, caso você não saiba, o rádio é uma concessão dada pelo Estado, um direito que o Estado dá para você produzir conteúdo em sonoro. Teve também toda a abordagem do lado hipermediático do rádio hoje. O rádio hoje está no YouTube, está em redes sociais, enfim, como é que isso impactou na produção. E, claro, a ascensão dos podcasts e até mesmo uns recortes metodológicos de como estudar som dentro da academia. Só por isso já valia, né? Mas teve muito mais. Isso porque, corroborando o que eu falei sobre a referência, né, se você está ao lado das suas referências, o curso foi ministrado por um quarteto absurdamente renomado. Teve o Marcelo Kishnevski, Débora Cristina Lopes, a Suzy dos Santos e a participação especial da Lena Benzerk, que é pós-doutoranda lá na ECO, na UFRJ. O Kishnevski, na categoria de verbete vivo, né, da história do rádio nacional, é autor de um conceito com o qual você vai se deparar muito por aqui. E se você um dia entrar em algum tipo de mestrado em comunicação que envolva estudo de objetos sonoros também, que é o conceito de rádio expandido. A jornada que ele ajudou a desenhar deu conta de um trabalho monumental, o entendimento de toda a evolução do processo de circulação do rádio, do conceito de audiência finita para um dial infinito, entre outros. Aliás, aqui a Suzy dos Santos contribuiu com uma leitura bem particular da política do rádio, né? No que se refere ao coronelismo e outros desmandos locais desse Brasil profundo e sem fim. É claro que aqui eu estou apresentando uns recortes que me interessam, que me interessa a minha pesquisa e não a totalidade do que a gente ouviu por lá, que foi muito rico. Se você está em algum PPG-Com aí nacional ou estrangeiro que possibilita ser ouvinte dessa matéria, vale a pena. A Débora, por sua vez, teve outro foco, ou pelo menos despertou o meu interesse em outro foco, que foi o foco no seu trabalho sobre o lado hipermediático de podcasts e programas radiofônicos, principalmente no recorte do jornalismo narrativo e do storytelling. No curso, ela contribuiu muito com a pesquisa que pretendo encarar, ao fazer uma costura metodológica super atualizada, com um olhar especial sobre as funções do objeto sonoro como elemento central nesses tensionamentos tecnológicos e culturais que a gente vive. Ela conseguiu, nas 3 ou 4 aulas que ela ministrou, trazer para a gente um framework de trabalho muito rico, envolvendo inovação, big data, técnicas de abordagem do objeto sonoro em si, né, para pesquisa em comunicação. E tem até um spoiler aqui, pintou até uma colaboração minha nesse processo, num grupo de estudo que ela lidera, que você pode ler no link aí do post, está em algum momento aqui, mas que eu pretendo transformar em algum programa futuro. Fiquem atentos aí. Foi uma resenha muito interessante sobre o podcast sersonoro.net. Bom, a Lena teve 2 participações, ela trouxe abordagens incríveis também. A primeira, um estudo completo sobre design relativo ao som, das partituras do início do século XX, que me lembrou muito aí a biblioteca do meu pai que eu herdei, até a vitrine dos podcasts que a gente vê nos aplicativos hoje de streaming. E também sobre o processo que ela liderou de redesign da rádio universitária da UFRJ. Contribuições bem interessantes também. Captou o que eu quero dizer? Você na condição de recém-chegado, frente a frente, com referências, com lattes que parecem que foram criados para testar a capacidade do seu mouse de fazer scroll infinito, tamanha quantidade de publicações, uma vez por semana, interagindo com esse pessoal. Calcule o valor disso. Calcule o potencial que eles liberaram em cada um dos alunos. A turma era grande, tinha mais de 20 pessoas. Quantas ideias circularam entre nós, entre as nossas cabeças, nas nossas cabeças e na deles. Ou seja, aprendizado sem fim. E foi a partir dessa noção de circulação de ideias, captou o gancho? Que imaginei criar como trabalho final dessa disciplina um artigo que vai analisar numa esfera produtiva do podcast, hoje cada vez mais facilitada com ferramentas gratuitas e um imenso acervo de conhecimento produzido e disponível, mas o de sua circulação. Vamos explicar melhor.
Temos hoje uma camada de produção técnica simplificada e tendendo ao infinito, disputando a mesma audiência que enfrenta a crise de atenção constante refletida na natureza das timelines movidas por algoritmos, nas bolhas de opinião e no constante enfraquecimento da credibilidade das plataformas, que hoje atuam como um dos principais canais de distribuição de qualquer conteúdo que se publica. É assentado sobre esse cenário que vemos surgir a pergunta central do artigo: como os produtores independentes de podcasts estão buscando oferecer à sua audiência novas formas de entrar em contato com o seu conteúdo? Que ferramental aqueles que querem ver seus programas crescerem em meio a uma demanda que tende ao infinito estão utilizando? Para isso, pretendo realizar um estudo exploratório inicial nessas formas de circulação do podcast que transcendem ao feed, ao agregador que você usa ou às redes sociais. Formas com as quais você já deve ter esbarrado por aí. São os audiogramas, que trazem uma pegada audiovisual com aquela imagem e uma curvazinha de som com recorte do programa. É a versão dos programas para YouTube. Mais e mais podcasts estão migrando para canais de YouTube. Eu já tentei algumas coisas nesse sentido, mas ainda não funcionou por aqui. E até mesmo a transmissão de gravações ao vivo. Enfim, é a criação de narrativas paralelas suportadas por outras ferramentas e uma série de outras abordagens. Como o próprio cenário que eu estava apresentando sugere, essa abordagem não visa esgotar as possibilidades, nem tampouco dar conta de todas as variações dessas ferramentas. É antes uma abordagem exploratória inicial do recorte da circulação dos podcasts nesse cenário de 2020. E é aqui que, mais uma vez, você, da minha provável audiência, pode participar. Estou conversando com os integrantes de uma das maiores comunidades online de produtores, a Podcast PR, mas quero ouvir vocês também. Aqui também, para ajudar, vai ter outro questionário, mas não vou ser leviano. Ele só faz sentido se você produz podcasts. Eu vou querer saber que ferramentas você tem utilizado e como essas ferramentas têm funcionado. Para me ajudar, é só acessar o questionário que está disponível no link que está no post do programa ou digitando mauroamaral.com/desafios radiofônicos, tudo junto também. Conto com a ajuda de vocês nos links que citei aí em cima. Eles estão disponíveis em todas as redes sociais. Eu vou estar divulgando isso em comunidades de produtores de podcasts, em comunidades de ouvintes de podcasts, em grupos do Telegram, em grupos do WhatsApp. Estou querendo buscar ajuda de amigos produtores também para fazer essa pesquisa circular. Mas repetindo, para me ajudar a entender como você consome podcasts em velocidade acelerada, mauroamaral.com/som e tecnologia. E você, produtor de podcast, para me contar como tem divulgado seus episódios, mauroamaral.com/desafios radiofônicos. Mas calma. Eu falei que eram 3 disciplinas. Qual seria o terceiro trabalho? Sobre ela, preciso revisar o meu projeto, mas isso é coisa que você não faz sozinho. É quando entra uma figura muito especial na sua jornada de mestrado, o seu orientador. Também é normal que você comece a querer fazer coisa demais nesse primeiro semestre, tenha dúvidas sobre o que você queria fazer, isso tudo faz parte. Porque é o momento, e aliás, veja bem, esse é o único momento em que você vai ter tempo para sentar e ler um monte de coisa e especular. Esse é Leonardo Demarque, professor da UERJ e meu orientador nessa jornada no PPG-Com da instituição. E sobre nossos papos iniciais, eu vou falar no próximo programa. Porque já a partir do segundo semestre, e a gente pode pensar por ano mesmo, né? Tipo, a partir de janeiro do ano que vem, a gente já começa a ficar preocupado em fechar um projeto para fazer a qualificação na metade do ano que vem. Mas nesse primeiro semestre, a minha ordem como orientador é perca-se, aproveite pra caramba, leia o que puder ler, porque esse é o momento de você experimentar. E a partir do segundo semestre, aí a gente vai ter orientações mais específicas, mais pé no chão. O projeto mauroamaral.com é a conexão direta entre o fluxo da minha consciência e os ouvidos da sua. Ele começa e termina nesse podcast que funciona como um Road Move Podcast, registrando em seus episódios minha jornada no mestrado de Tecnologias de Comunicação e Cultura no PPG-Com da UERJ, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse programa, em especial, figura como um relatório final do meu primeiro semestre, pelo menos até o ponto em que comecei a desenvolver os artigos de conclusão das disciplinas. Para acompanhar os próximos episódios ou dar uma olhada no que já produzi até aqui, é só procurar por mauroamaral.com em qualquer agregador de podcast, assim como no site de mesmo nome, onde você encontra todos os links para as minhas redes sociais. Na verdade é bem fácil, é só procurar por mauroamaral.com em qualquer canto.
Penso 22, produzido entre 3 de agosto de 2020 e a data do seu lançamento.